Boa tarde, bem-vindos à coletiva das estatísticas do setor externo, com Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação e depois nós abrimos as perguntas. Oi, Fernando, boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Vamos começar então a divulgação, a coletiva para a divulgação das estatísticas do balanço de pagamentos do Brasil referentes ao mês de abril. No mês de abril, as transações correntes do balanço de pagamentos foram deficitárias em 1,3 bilhão. Se a gente considerar esses dados do mês de abril e comparar com abril de 2024, a gente vai ver que ocorreu a segunda redução interanual do déficit em transações correntes, né? Isso quer dizer que o déficit de abril de 25 foi menor do que o de abril de 24, o que já havia acontecido no mês de março. E isso é uma coisa relevante por acontecer após 12 meses de ampliação desse déficit corrente, né? Então, nos 12 meses encerrados, nos 12 meses até fevereiro, esse déficit cresceu mês a mês, e agora em março e abril ele parou de crescer. Eu acho que vocês têm uma visualização boa disso que eu estou falando, se olharem o gráfico 1, que acompanha o texto da nota para a imprensa, publicado no site do Banco Central, né? A gente vai olhar com detalhes agora, ver o que causou essa interrupção, né, nesses últimos 2 meses da tendência anterior, né? Se a gente olha, então, os dados de abril deste ano contra abril do ano passado, a gente vai ver que, então, as transações correntes se reduziram, o déficit em transações correntes se reduziu de 1,7 bilhão a 1,3 bilhão. Essa é uma redução de 0,4 bilhão, né? E foi devida principalmente à conta de renda primária, que reúne o pagamento líquido ao exterior de juros e de lucros e dividendos. Essa redução na conta de renda primária foi da magnitude de 0,6 bilhão, portanto, maior do que a redução no déficit em transações correntes como um todo, né? E ela ocorreu tanto na conta de juros quanto na conta de lucros e dividendos. Para o resultado da renda primária especificamente, esse foi o 5º mês consecutivo de redução do déficit nessa comparação interanual, comparando o mês atual com o mesmo mês do ano anterior. Mas se a gente disse que se eu disse que a redução do déficit na renda primária foi maior do que a redução do déficit em transações correntes como um todo, tem algum fator que atuou na posição contrária. E esse fator que atuou na posição contrária foi a redução do superávit na balança comercial de bens, né? Quando a gente reduz um déficit numa subconta das transações correntes, isso, óbvio, contribui para reduzir o déficit de transações correntes como um todo. Mas quando uma outra subconta reduz o superávit, né, o superávit está menor, isso contribui para aumentar o déficit das transações correntes como um todo, e foi o que aconteceu agora. O superávit, o saldo comercial superavitário da balança comercial de bens, diminuiu de 7,8 bilhões de dólares em abril de 24 para 7,4 bilhões de dólares em abril de 25. Né? Portanto, uma redução de 0,4 bilhão, em termos percentuais, essa redução é de 4,5%, e ela atingiu no sentido contrário, né? As demais contas, que são a conta de serviços e a renda secundária, permaneceram praticamente estáveis, com pouca variação no mês, mas, na verdade, essas poucas variações foram no sentido de reduzir o déficit ou aumentar o superávit, mas ambas em 0,1 bilhão, eu acho que não são relevantes para essa explicação que a gente está dando. Basicamente, a gente teve uma redução no déficit em transações correntes, no déficit em transações correntes, causada por uma redução na conta de renda primária, esse foi o fator principal, na minha opinião, e foi parcialmente contrabalançada por uma redução no superávit da balança comercial. Olhando esse resultado da balança comercial de bens, né, eu já falei para vocês que no mês esse superávit atingiu 7,4 bilhões. Se nós considerarmos apenas os meses de abril, esse foi o menor resultado para meses de abril desde o ano de 2020, que lá teve um superávit de 4,9 bilhões, era o começo, o segundo mês da pandemia.
E para esse resultado, contribuíram uma estabilidade nas exportações e um ligeiro aumento nas importações, né? Esse ligeiro aumento nas importações com a estabilidade nas exportações foi exatamente o que fez reduzir o saldo comercial brasileiro. Quando a gente olha as exportações, é importante ressaltar que essa estabilidade ela aconteceu nos maiores níveis da série, né? Então, a gente viu durante vários períodos as exportações crescendo e elas estão, digamos assim, estáveis nos maiores, por volta do maior nível na série. Para saber o que aconteceu com as exportações, vocês têm que se referir aos dados da Secretaria de Comércio Exterior, do MDIC, que é quem faz a compilação primária desses dados, é responsável pela compilação dos dados da balança comercial de bens do Brasil. Né? Para os números do balanço de pagamentos, nós fazemos uns ajustes nessas estatísticas oficiais da SESEX que estão divulgados na tabela 2, mas olhando os dados, lá a gente teve crescimento em abril, comparado com abril do ano anterior, nas vendas externas de café, principalmente pelo aumento dos preços internacionais, e de soja e carnes, pelas quantidades. Mas, por outro lado, uma redução das exportações de ferro e aço. Então, acho que esses foram os produtos principais, né? E esse balanceamento de produtos que cresceram de valor exportado e outros que reduziram, dá essa estabilidade nas exportações. No caso das importações, aquela variação de 1,5% observada no mês de abril, eu tenho dois comentários a respeito. Ela continua a sequência, né, a tendência de crescimento das importações de bens no Brasil, atingindo o maior valor para mês de abril e do primeiro quadrimestre da série histórica do Banco Central. Mas o segundo comentário é que houve no mês de abril uma desaceleração significativa dessa taxa de crescimento. E aí vocês podem ver isso nos dados que estão na tabela 1. Se comparar a variação do mês, esse crescimento que eu mencionei de 1,5%, com o acumulado no ano, né, os dados de janeiro até abril. Dividindo janeiro até abril de 2025 por 2024, a gente teve um crescimento do ano de 9,7%. Né? Então, o acumulado do ano cresce a 9,7%, mas o último mês, ou seja, a variação da margem, cresceu 1,5%, caracterizando a desaceleração que eu mencionei. Com esses dados, né, no primeiro quadrimestre do ano, o déficit em transações correntes chegou a 21,4 bilhões, valor que se compara com um déficit de 14,1 bilhões de janeiro a abril de 2024. Então, a gente vê que mesmo essa essa estabilidade na margem ou pequena redução no déficit corrente, né, mudando a trajetória do acumulado em 12 meses, quando a gente olha o acumulado do ano, em função de janeiro e fevereiro, ainda tem um crescimento significativo dos débitos de transações correntes, na faixa de 52%, né, passando de 14,1% de janeiro a abril de 24 para 21,4% no mesmo período de 2025. Esse resultado, esses 21,4 bilhões, constituem o maior déficit em transações correntes nesse período, de janeiro a abril, de todos os anos desde 2015. Lá em 2015 foi 33,9 bilhões. E aqui, quando a gente olha o quadrimestre, esse aumento de 7,3 bilhões no déficit decorre principalmente da balança comercial, cujo superávit se reduziu em 38,1%, o que equivale em dólares nominais a 9,2 bilhões, ou seja, a redução no superávit comercial foi maior do que a redução no déficit como um todo. Na conta de serviços, houve um aumento de 9,2% no déficit. Portanto, uma redução no superávit da balança comercial e um aumento no déficit na conta de serviços explicam, na minha opinião, o aumento no déficit em transações correntes quando a gente olha o acumulado nos 4 primeiros meses do ano. Em sentido contrário, houve uma redução no déficit da renda primária, uma redução de 13% que diminuiu um pouco ou minimizou esse aumento no déficit corrente. Por fim, quando a gente olha os dados em 12 meses, essas informações estão na tabela 13 da nota para a imprensa, o déficit em transações correntes acumulado em 12 meses atingiu 68,5 bilhões de dólares, o que equivale a 3,2% do PIB brasileiro, e ficou bastante acima do valor lá de abril de 2024,
que era 26,7 bilhões, ou 1,2%, né, do PIB brasileiro. Então, esse crescimento foi nesse período de mais ou menos 2 pontos percentuais do PIB, de abril de 24 até abril de 25. Mas observando que tem uma diferença, né? Se a gente olhar de abril de 24 até fevereiro de 25, essa variação do acumulado de 12 meses, a gente vê um crescimento, né, no déficit corrente que chegou em fevereiro de 2024 a 70,3 bilhões de dólares e se reduziu 1,8 bilhão até abril para fechar nas 68,5. Bom, passando das transações correntes para a principal, desculpa, para a principal fonte de financiamento das transações correntes, que são os investimentos diretos no país, ou IDP, o IDP, os ingressos líquidos de IDP no mês de abril totalizaram 5,5 bilhões de dólares, com um aumento de 42% em relação ao resultado de abril de 2024, que foi de 3,9 bilhões. Se a gente olhar, a gente vai ver esses dados depois na tabela 8, mas só antecipando a informação. Se a gente observar essa comparação anual, interanual, o crescimento dos fluxos de investimento direto no país se deveram, agora no mês de abril, exatamente aos novos investimentos, que na tabela vai estar escrito como participação no capital, excluindo os reinvestimentos. Portanto, são os novos investimentos de empresas do exterior que compraram empresas no Brasil ou maior capitalização pelas matrizes no exterior das suas subsidiárias no Brasil, foram esses investimentos que cresceram no mês de abril. Eles passaram de 1,4 bilhão em abril de 2024 para 4 bilhões neste mês, né? Se a gente olhar o acumulado no ano de janeiro até abril, o IDP soma 27,3 bilhões, e aí, nesse caso, tem uma ligeira redução em relação aos 28,5 bilhões do primeiro quadrimestre de 2024, uma redução de 4,3%. Na outra base de comparação que a gente sempre fala, né, os dados do mês, do acumulado no ano e nos últimos 12 meses, nos últimos 12 meses o IDP somou 69,8 bilhões, e quando a gente compara com os 12 meses encerrados em abril de 2024, esse crescimento passou de 63,2 bilhões, lá em abril de 24, para 69,8 bilhões, um aumento de 10,4%. Se a gente fizer essa mesma comparação com percentuais do PIB, o IDP passa de 2,8% para 3,3% do PIB. E quando a gente olha os resultados, os fluxos líquidos de investimento direto no país com o déficit em transações correntes, né, ambos acumulados em 12 meses, a minha avaliação é que, macroeconomicamente, essas duas magnitudes são equivalentes, né? A gente acabou de ver um déficit em transações correntes de 3,2% do PIB e um ingresso líquido de IDP de 3,3% do PIB. Eu acho que, por exemplo, os fluxos de IDP são ligeiramente maiores, mas macroeconomicamente eles têm a mesma magnitude, né? Ou seja, essa diferença de 1,3 bilhão, quando medido em dólares nominais, ou aproximadamente 2%, ou então de 0,06% do PIB, são diferenças que macroeconomicamente representam uma igualdade entre esses dois fluxos, ou seja, os ingressos líquidos de investimento direto no país permanecem financiando integralmente o déficit em transações correntes, né? Um último comentário sobre os dados da tabela 1 diz respeito aos investimentos estrangeiros em carteira, que na tabela 1 aparece como investimentos de portfólio, né, em valores líquidos, ativos menos passivos. Eu vou pegar um subconjunto desses investimentos, que são aqueles que são feitos no mercado doméstico, né, os investidores estrangeiros que trazem efetivamente dólares para o Brasil para trocar para investir em títulos de renda fixa, em ações ou fundos de investimentos, menos as saídas, né, no mesmo período. Esses investimentos líquidos foram positivos em 0,5 bilhão agora em abril, e o comportamento desses dois itens principais foram diferentes, como a gente vem vendo ao longo dos últimos vários meses, né? Com bastante frequência, a gente tem saídas de um determinado instrumento e ingressos no outro, o que pode ser uma perspectiva dos investidores estrangeiros de oportunidades distintas de investimento ou de troca de
de posições, mas nesse mês de abril a gente teve uma saída líquida de ações e fundos de investimento de 1,4 bilhão, enquanto que os títulos de renda fixa tiveram ingressos líquidos de 2 bilhões, superando, portanto, as saídas em ações. Nos últimos 12 meses, essas entradas líquidas são de 1 bilhão, ou seja, teve meio bilhão de ingressos nesse mês, 1 bilhão em 12 meses, mostrando que a característica dessa conta é a volatilidade, né? Oscilando ingressos e saídas mês a mês. Também nos 12 últimos meses, a gente teve ingressos em títulos de renda fixa, 11 bilhões, acima das saídas de 10 bilhões de dólares em ações e fundos de investimento, ou seja, mostrando que para esse período de 12 meses também essa volatilidade é resultante da alternância de ingressos e saídas dependendo dos investimentos, de qual tipo de instrumento financeiro o investidor estrangeiro decidiu investir. Com isso, eu concluo essa primeira parte sobre os dados mais gerais do balanço de pagamentos do Brasil e queria fazer alguns comentários agora específicos sobre contas específicas, sobre cada uma das contas, principalmente a conta de serviços e de renda primária, mas também algum comentário sobre a conta de capital e mais detalhes sobre o IDP. Começando pela conta de serviços, eu já havia mencionado que o déficit na conta de serviços permaneceu estável em março, né? Na verdade, teve uma redução de 2,3%, que dá 0,1 bilhão, então uma estabilidade, e atingiu 4,2 bilhões de dólares agora no mês de abril. A gente teve estabilidade tanto nas receitas de exportação de serviços, que variaram mais 0,3%, quanto nas despesas, que variaram menos 1%. Essa estabilidade, então, significa um ingresso de 4,1 bilhões como consequência de exportação de serviços e saídas de 8,3 bilhões em consequências de importação de serviços. Eu acho que a gente, quando olha o acumulado no ano, passando de olhar o abril para olhar janeiro até abril, essa estabilidade do mês não altera aquela análise que a gente estava fazendo, que as contas de serviço, ou seja, a demanda dos não residentes por serviços exportados pelos brasileiros, ou principalmente a demanda de residentes no Brasil por serviços fornecidos por não residentes, essa importação de serviços, permanecem atingindo valores recordes na nossa série histórica. Se a gente olha as receitas, elas atingiram 16,7 bilhões de dólares e são as maiores da série do Banco Central para o acumulado dos primeiros 4 meses do ano. Se a gente olha as despesas, elas chegaram a 33,7 e também são as maiores da série. Com isso, o déficit na conta de serviços atingiu 17 bilhões de dólares e foi o maior desde o primeiro quadrimestre de 2014. Lá atrás ele havia sido 17,6 bilhões. Então, acho que os dados de abril não alteram essa perspectiva que a gente vinha tendo para o acumulado do ano, mas os dados de abril têm uma peculiaridade, do meu ponto de vista. Olhando as diversas contas que compõem a rubrica de serviços, que estão na tabela 3 da nota para a imprensa, eu acho que a peculiaridade que a gente tem é que teve uma conta que respondeu principalmente pela redução do déficit e umas 4 contas que continuaram apresentando aumento no déficit. E é claro que pode haver comportamentos distintos nas contas, mas nesse caso específico não é um comportamento distinto, a meu ver, essa conta que respondeu pela redução do déficit não tem um comportamento distinto por razões econômicas, mas sim por razões regulatórias. Se vocês olharem os dados da tabela 3, na conta de serviços culturais, pessoais e recreativos, que está na linha 37, vocês vão ver que houve uma redução muito significativa desses resultados. Em abril de 2024, o déficit nessa rubrica foi de 410 milhões de dólares e agora, em abril de 2025, ela passou por um ligeiro superávit de 26 milhões, ou seja, praticamente ficou estável, um déficit zero. Então, essa redução, ela se deveu ao fato de que, em janeiro de 2025, foi aprovada uma regulamentação no país, uma legislação no país, sobre jogos e apostas, que implicou, para fins das estatísticas de balanço de pagamentos, que as empresas de jogos e apostas
criaram subsidiárias no Brasil, ou seja, nacionalizaram a sua atividade. Então, os fluxos entre o jogador, a empresa no qual ele fazia as suas apostas e, digamos assim, a matriz, né, o jogador fazia, contratava uma aposta com um determinado site que repassava esses recursos para a matriz, que era no exterior. Atualmente, esses fluxos, desde janeiro, estão ficando no país. Então, não significa que tenha havido uma redução das apostas, mas simplesmente que com a nacionalização das empresas, das apostas, deixou de haver fluxos para o exterior com isso. Então, houve uma redução das despesas. Se vocês olharem as despesas dessa conta na linha 39, vocês vão ver que elas caíram 90% no ano, de 500 milhões para 55 milhões, né, em função disso. Né? Essa queda, então, ela representa uma redução no déficit dessa conta, na comparação interanual, de 436 milhões. E isso é a principal razão pela redução no déficit na conta de serviços como um todo, porque as contas que permaneceram na sua trajetória de aumento do déficit subiram menos do que isso. A gente está falando de serviço de propriedade intelectual, que aumentou 0,2 bilhão, telecomunicações, computação e informações, que também aumentou 0,2 bilhão, aluguel de equipamentos e transportes, cada uma delas aumentando 0,1 bilhão. Então, você tem o efeito da redução de serviços, do déficit em serviços culturais, pessoais e recreativos, que é em função de uma ação dos agentes econômicos decorrente de uma nova legislação e regulamentação a respeito, ela praticamente equilibrou a continuidade da trajetória de crescimento das demais rubricas da conta de serviços. Quando a gente passa para renda primária, o déficit na conta de renda primária somou 5 bilhões de dólares em abril, com uma redução de 10% na comparação interanual. Isso, nesse caso, é a manutenção da trajetória que a gente observa ao longo do ano. Quando a gente olha o acumulado de janeiro até abril, também houve uma redução nessa rubrica de 13%. Essa redução aconteceu em juros e em lucros e dividendos. No caso de juros, abril registrou um déficit de 1,7 bilhão e uma redução interanual em relação a abril de 2024 de 9,4%. Houve, no mês de abril, redução tanto nas receitas quanto nas despesas, e também mostrando a tendência, né, no ano, as despesas líquidas com juros somam 8,7 bilhões e tiveram uma redução de 8,8% comparado com janeiro a abril de 2024. A mesma coisa acontece com a conta de lucros e dividendos. As despesas líquidas de 3,3 bilhões no mês de abril representam uma redução de 10,3% em relação a abril de 2024. Nesse caso, o que foi diferente é que a gente permaneceu tendo um crescimento nas receitas e uma alta menor nas despesas. Então, a redução do resultado líquido foi porque, embora ambas as partes, a receita e a despesa, tenham crescido, as receitas cresceram mais. Esse crescimento nas receitas foi de 34,5%, o que dá por volta de $500 milhão, enquanto o crescimento nas despesas se limitou a 2,1%, em dólares, algo como 100 milhões. Né? No acumulado do ano, a remessa de lucros e dividendos também é a redução, também com aumento nas receitas e redução nas despesas. Então, a gente tem, na conta de renda primária, resultados que têm se mantido ao longo do ano de forma consistente. Não tenho nenhum comentário sobre a renda secundária, né? Então, com isso, eu encerro a análise do resultado das transações correntes. Eu queria passar para uma observação específica em relação à conta de capital, que está na tabela 6. Essa conta de capital atualmente inclui os fluxos para compras e vendas de criptoativos, desde que os fluxos envolvam, de um lado, um residente e, do outro lado, um não residente. Então, a demanda dos residentes no Brasil por criptoativos é muito maior do que o sentido contrário, então essa conta é negativa. Né? No mês de abril, houve uma saída líquida para a compra de criptoativos de $1 bilhão, acumulando 4,1 bilhões de dólares de janeiro a abril.
Só que isso representa uma, digamos, redução em relação aos mesmos períodos de 2024. Se a gente olha o resultado de abril de 2024, foi de 1,6 bilhão, que agora se reduziu para 1 bilhão, ou seja, uma redução de 37,7%, enquanto os dados do primeiro quadrimestre do ano passado somaram uma demanda por criptoativos de 6 bilhões de dólares, que se reduziu agora para 4,1 bilhões, ou seja, uma redução de 31,5%. Então, está tendo uma redução nessa demanda por criptoativos, que a gente tem constatado quando olha os dados na tabela 6. Mais dois comentários apenas sobre a conta financeira do balanço de pagamentos, que tem, como o próprio nome já diz, né, as fontes de financiamento das transações correntes. O investimento direto no país, cujos dados estão na tabela 8, eu já havia destacado que tivemos fluxos de 5,5 bilhões no mês, com crescimento em relação a abril de 2024. Só quero detalhar esses fluxos, né? A primeira parte, eu também já havia mencionado, participação no capital, sem considerar os reinvestimentos, ou seja, aqueles novos investimentos realizados no mês, atingiu 4 bilhões de dólares, o que representa um significativo aumento em relação aos 1,4 bilhão de 2024, de abril de 2024. Na parte dos reinvestimentos de lucro, também houve um aumento, mas bem menor. Ele passou de 2,4 bilhões para 2,6 bilhões. Né? E a parte que contribuiu para reduzir o aumento do IDP foram as operações intercompanhia, que permaneceram estáveis em abril do ano passado, ou seja, tiveram uma taxa de rolagem de praticamente 100%, né? O que significa que os novos desembolsos do mês foram iguais às amortizações realizadas nesse mesmo mês, mas isso em abril de 24. Em abril de 25 tiveram saídas líquidas de 1,1 bilhão. Então, contribuíram para reduzir os fluxos de IDP. Já no caso, e é o meu último comentário, as taxas de rolagem que estão na tabela 15, a nota para a imprensa, na coletiva do mês passado, sobre os dados de abril, foi feita uma pergunta, acho que relevante, sobre se o resultado daquele mês, que estava com uma taxa de rolagem na faixa de 60%, significava, do ponto de vista do Banco Central, algum problema de financiamento externo ou outra coisa. Lembrando que a taxa de rolagem é o cálculo dos desembolsos que acontecem no mês, dividido pelas amortizações deste mesmo mês, ou seja, quanto as empresas, macroeconomicamente, né, o conjunto das empresas brasileiras acessaram o mercado internacional e tiveram a emissão de títulos ou captação de empréstimos nesse mês, comparado com o que elas têm que pagar nesse mesmo mês em relação ao que elas fizeram no passado. Né? Então, se a taxa de rolagem dá 100%, significa que essas duas magnitudes foram iguais. As empresas foram capazes de rolar toda a sua dívida. Esse valor pode ser maior quando as empresas estão querendo ampliar o seu endividamento, porque as condições no mercado estão favoráveis ou porque elas querem financiar mais atividade doméstica via esse tipo de investimento, de endividamento para investir mais. E elas podem ser, desculpa, abaixo de 100%, se as empresas estão precisando se desalavancar em moeda estrangeira ou, enfim, se elas anteciparam as suas captações em outros períodos. E nos parece exatamente isso que aconteceu. O resultado do mês passado era um valor bastante, um percentual bastante inferior ao que vinha sido observado. Nesse mês de abril, a taxa de rolagem atingiu 110%, com valores bastante estáveis, ou seja, bastante iguais ao total, né? Seja em títulos de dívida de longo prazo ou empréstimos externos. E no ano, esse percentual acumula 88%. Né? Ou seja, nós tivemos um valor menor em março, um valor maior em abril, se compensando. A gente acho que não deve olhar muito esse número com os dados pontuais do mês para procurar tendências, né? Mas era só para destacar, então, essa reversão de março para abril por causa da pergunta do mês passado, e os números do acumulado do ano são próximos. Dificuldade aí de qualquer natureza. Bom, com isso eu encerro a apresentação que eu tinha preparado aqui para vocês. Devolvo a palavra para a Carla, para ver se vocês têm alguma pergunta. Muito obrigado. Obrigada, Fernando.
Quem tiver uma pergunta agora, basta levantar a mão pelo sistema. Não temos nenhuma por enquanto, Fernando. Vamos aguardar um pouquinho. Sim. Pronto. Agora temos da Marcela e da Natália. Vamos começar com a Marcela. Oi, Marcela, boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa tarde, Fernando. A minha primeira pergunta é sobre a tabela 6, conta capital. Eu gostaria de saber se o Banco Central consegue identificar alguma razão pela qual a demanda por criptoativos caiu. E a minha outra pergunta da tabela 3, o senhor estava explicando aí a dinâmica muito particular da linha 37, por conta da regulamentação que entrou em vigor de BES. Eu queria entender se essas rubricas assim, que ainda permanecem denotam que não foi possível fazer com que as empresas aderissem 100% ao que o governo estabeleceu, porque, em tese, só poderiam operar as empresas com sede aqui no Brasil, né? Ou não, ou tem alguma outra particularidade, ou alguma outra movimentação dessa linha que não seja ligada à BETS e que também tem alguma expressividade. Obrigada. Muito obrigado pela pergunta, Marcelo. Vamos ver duas coisas aqui. Começando pela parte das criptos, né? Desculpa, estou saindo de uma gripe que ainda tenho que gastar um pouco ruim. Na parte das criptos, o que é essa informação que o Banco Central tem? Né? Residentes no Brasil demandam de suas contrapartes no exterior, né, não residentes, criptomoedas. Né? Muito provavelmente, na maioria dos casos, se tratam das empresas que fazem essa intermediação, que atuam no negócio de criptomoedas, que recebem demandas dos seus clientes e, para atender essa demanda dos seus clientes, eles compram criptomoedas lá fora. A maneira que eles têm de fazer isso é recebendo aqui o investimento dos seus clientes em reais, né? Então, o cliente A entrega para a empresa B e essa empresa B procura um banco autorizado, faz um contrato de câmbio e entrega lá para a empresa C, que é a não residente, essa quantidade de dólares equivale a X, alguma coisa, em criptomoedas. Então, essa é a informação que nós temos no mercado de câmbio. Claro, a gente tem também exportações, acontece ao contrário, mas ela é economicamente muito menos relevante. O ponto que nós não temos ainda, que nós estamos trabalhando para ter uma informação, é quais criptomoedas são adquiridas. Né? Então, isso é importante por duas razões. A primeira delas, do ponto de vista estatístico, há uma diferença relevante entre criptomoedas que têm emissor ou que não têm emissor. Né? Para ficar mais fácil a diferença entre elas, as moedas que têm emissor próprio são, em geral, as chamadas stablecoins, aquelas moedas que, digamos, basicamente prometem, né, ou assumem que vão ter uma paridade fixa com outra moeda, basicamente com o dólar, né? Então, essas moedas têm um emissor, ou seja, tem uma pessoa ou uma empresa que é responsável por essa moeda, elas definem lá que vão ter uma paridade com o dólar, e para fins das estatísticas do balanço de pagamentos, essas moedas devem ser reclassificadas na conta financeira lá como outros investimentos. Não deveriam estar na conta de capital. As outras moedas que não têm emissor, como é o caso, o mais famoso delas é a Bitcoin, né? Elas fazem parte do ativo das pessoas que têm ou empresas que têm essas moedas, mas não tem nenhum emissor, não tem nenhum, digamos assim, responsável por essa criptomoeda. Né? Então, essas moedas e criptomoedas ou criptoativos, melhor dizendo, sem emissor, elas devem ficar na conta de capital. A gente não tem ainda uma visão definitiva sobre a composição desse fluxo de criptomoedas entre essas duas principais modalidades, porque a gente precisa de uma base de dados que seja consistente ao longo do tempo, que tenha periodicidade mensal, tempestividade suficiente para a gente usar na nota, uma série de outras. Mas a gente está
analisando esse tema e ver que a principal demanda, qualitativamente, né, em grandes números, a principal demanda que tem surgido dessas compras no exterior se refere às stablecoins, né? Então, assim, a primeira parte da estatística era só para te dar um contexto, né, que mesmo na estatística elas são diferentes e que a gente ainda não implementou essa mudança porque a gente está atrás de uma fonte de dados que passe, né, nos nossos parâmetros estatísticos. Mas em termos econômicos, que foi o que você perguntou, as informações qualitativas que nós temos mostram que a maior demanda é por stablecoins. Em geral, os analistas desse mercado tendem a associar bitcoins a uma demanda para fins de investimento ou especulativo, né, como você quiser avaliar, né? O investidor que compra um Bitcoin muitas vezes está interessado na perspectiva de valorização dessa moeda, enquanto que o investidor que compra stablecoins, ele está mais interessado na estabilidade dessa moeda, ou seja, na paridade fixa, que em geral ela promete ter com outras moedas, principalmente com o dólar. Então, se atribui que essa demanda por o investidor querer uma estabilidade está muito vinculada a uma demanda transacional. Ele quer poder utilizar essa criptomoeda como forma de liquidar transações, né? Então, em geral, ele não se imagina que ele tenha a necessidade ou o interesse em acumular esse seu estoque de stablecoins. Ele vai usar isso para fins transacionais, enquanto que é o que é o oposto no caso do investidor de bitcoins, que se a perspectiva for que essa criptomoeda está crescendo, ele vai querer acumular esse estoque, né? Se a perspectiva tiver muita volatilidade, ou ele achar que esse mercado não está bom, ele vai se desfazer dessas moedas. Então, como a maior parte dessa demanda, no caso brasileiro, por stablecoins, em geral, o entendimento é que tem uma menor demanda transacional, né, para fins de compras e com a utilização dessa stablecoin. Eu acho que isso é o que nós podemos extrair, assim, talvez indo além até um pouco da estatística, mas isso é o máximo que nós podemos extrair desses dados que estão na tabela 6. Em relação à tabela 37, 3, na linha 37, que tem os serviços pessoais, culturais e criativos, uma coisa importante e que você pode fazer é olhar série dessa linha, né? A gente publica essas séries mês a mês nas tabelas especiais da nota da imprensa. Tem uma tabela lá que chama Balanço de Pagamentos, né, com frequência mensal, então ainda tem os dados mensais desde 1995. Aí você acha lá essa linha e vai ver o seguinte: essa conta de serviços pessoais, culturais e criativos, ela sempre existiu, então desde 95 vão ter os dados lá. Ela dá um salto em janeiro de 2003, um salto assim nas despesas principalmente, né? Porque em janeiro de 2023, em função das inovações que foram permitidas pela nova lei de câmbio e capitais internacionais, nós criamos uma nova codificação, o Banco Central, né, criou uma nova codificação de fatos cambiais com um fato de natureza próprio e específico para jogos e apostas. Então, foi possível a gente separar esses fluxos de jogos e apostas dos demais fluxos. E foi, não exatamente por coincidência, mas foi exatamente nesse período que a gente começou, ou já vinha adiante, né, mas nesse período estava um crescimento, as apostas, né, especificamente, né? Então, você tem uma quebra de série por razões de uma melhora de fonte de informações a partir de janeiro de 23, as despesas dão um salto e as despesas líquidas também. Esse tem uma trajetória de crescimento e em janeiro de 2025, aí não houve nenhuma mudança na regulação cambial, nem na metodologia estatística de balanço de pagamentos, houve uma legislação nova do governo brasileiro, que você ressaltou, que fez com que digamos assim, fosse nacionalizado essa parte que transacionava com o exterior. Então, em função disso, deixaram de ocorrer esses fluxos. E o que aparece nos fluxos dessa rubrica? Exatamente aqueles que apareciam antes de janeiro de 2023, que você pode olhar na série histórica. A gente tem aí dentro serviços de saúde, serviços educacionais, uma parte de serviços audiovisuais e serviços culturais, por exemplo.
Serviços culturais pode ser um museu trazendo obras do exterior para uma exposição aqui no Brasil, né, como eu acho que é o que está acontecendo com o MASP agora, por exemplo. Esse fluxo já deve ter sido ocorrido no passado. Artista estrangeiro que veio fazer show no Brasil. Assim, então, tem serviços culturais, audiovisual, educação e saúde aí dentro. Então, assim, não parece haver nada de errado com esta rubrica. Obrigada, Fernando. Seguimos com a Marcela. Ok. Obrigada, Fernando, pelos esclarecimentos. Só uma dúvida em relação à cripto. Alguns analistas estão aventando a possibilidade do aumento da demanda daqui em diante, com as pessoas comprando criptoativos para bypassar de alguma forma as alíquotas maiores de IOF para operações cambiais, conforme aí o novo decreto do governo. O que eu queria entender se eu olhar para essa linha nos próximos meses e notar um aumento, vai ser possível fazer esse tipo de correlação? Ou existe algum lugar em que eu possa ver isso que não aqui na tabela 6? Porque no acumulado do ano houve um decréscimo aí importante, né? Se eu não me engano, 32% aqui nas minhas contas. Então, eu queria saber, se houvesse inflexão daqui para frente, essa pode ser uma hipótese razoável para mudança na direção desse fluxo? Obrigada. Boa pergunta. A gente especular sobre o futuro é sempre complicado, mas eu também não tenho um conhecimento completo sobre as mudanças do IOF que permanecem, né? Foram anunciados um conjunto de mudanças em relação ao IOF, algumas foram revogadas, né? E tem outras que permanecem. A gente tem que olhar essas outras que permanecem com mais detalhes para saber, ou pelo menos tentar avaliar melhor os impactos nessa demanda por criptoativos. Porque, veja só, eu entendo o ponto economicamente. Se um determinado residente no Brasil quitar uma dívida com o exterior, ou fizer investimento no exterior, ou comprar um serviço no exterior, qualquer coisa que ele fizer com o exterior que seja diretamente vinculado com criptomoedas, ele não faria a operação de câmbio, portanto, não teria a cobrança do IOF. O caso aqui é que você precisa trocar moeda nacional por moeda estrangeira, né? E isso é o contrato de câmbio. Você tem reais e você tem uma obrigação em dólares, ou você quer investir em dólares, ou você quer ter um ativo em dólares, qualquer coisa. Então, você tem que trocar de moeda. A moeda que você tem pela moeda que você deseja. É por isso que você faz um contrato de câmbio, né? E é essa operação sobre a qual incide um IOF. Se o cliente das cripto, né, se o residente que tem cripto conseguir fazer essa mesma transação, igualzinha, diretamente com criptos, a sua contraparte aceitar, ele não vai fazer nenhuma troca de moedas. Então, portanto, não terá um contrato de câmbio e não terá o IOF. Isso é a lógica da sua pergunta. Então, a gente tem dois problemas aqui para tentar bater isso exatamente com essa rubrica do balanço de pagamentos. O primeiro delas é a volatilidade da própria série, né? A gente tem se a gente fizer o acumulado em 12 meses, a gente vai ver uma tendência de crescimento, sei lá, até algum momento do segundo semestre do ano passado, e depois essa tendência se reverte, né? Até agora. Mas se você olhar os dados mês a mês, que é o que você vai estar procurando para ver se consegue identificar algum sinal disso, essa tendência é muito volátil, né? Esse dado mês a mês é muito volátil. Então, pode ser que, se no mês que vem ou nos seguintes tal, tiver um crescimento no mês, isso seja só uma volatilidade, seja mais ruído do que informação de fato. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que a fonte do dado principal que nós temos no balanço de pagamentos para fazer essa compilação, ou seja, a compilação da informação da troca de moeda nacional por moeda estrangeira, é o contrato de câmbio. Se
neste momento agora, em algum momento no final de maio, né? O cliente que já tem a criptomoeda, utilizar essa criptomoeda para fazer um investimento no exterior, por exemplo, ele não vai gerar o contrato de câmbio e essa informação não vai aparecer na balança de pagamentos por falta de fontes, né? Então, essa é uma segunda dificuldade para você olhar o dado na estatística e tentar avaliar se há um aumento nessa demanda como forma de não incidir o aumento do IOF. Então, a primeira é uma característica da série, que é a volatilidade, e a segunda é uma limitação da série, que diz respeito às fontes de dados. Era isso. Com você. Obrigada, Fernando. Eu vou passar para a Natália. Eu não sei se que ela tinha a mão sem querer ou se ela que desistiu de falar. Natália? Natália nos escuta? Natália? Ela levantou a mão agora. Mas acho que agora desligou. Mas ela está sem som. Oi, vocês me ouvem agora, né? Agora sim. Sim. É um pouco parecida com a pergunta da Marcela, mas não se restringe à questão dos criptoativos. Eu queria saber, Fernando, se dá para a gente ter alguma ideia em quais rubricas das estatísticas, né, que a gente pode ter reflexo futuramente com essa questão do aumento do IOF. Só para a gente poder observar melhor, né, nos próximos meses, se dá para a gente ter alguma ideia onde os impactos vão ser possíveis de ser observados. Obrigada. Obrigado pela pergunta, Natália. Eu ainda não, eu não tenho como te dar uma resposta mais precisa, porque, como eu já havia mencionado, né, eu não sei exatamente quais as rubricas foram mantidas, né, e ver exatamente como se dá a incidência, assim. Mas se a gente tiver essa incidência tradicional no IOF sobre os contratos de câmbio, e se isso afetar transações com o exterior, com o aumento de alíquota, né, a gente pode olhar viagens internacionais, por exemplo. Mas aí, para te dar um quadro mais completo disso, a gente tem que olhar direitinho a regulamentação e ir acompanhando os dados do mercado de câmbio. Carla. Obrigada, Fernando. Vou passar agora para o Gabriel. Oi, Gabriel. Sobre a segunda redução interanual do déficit. A gente teve nos últimos meses um aumento no déficit muito ligado à atividade, né, alta na atividade. Queria saber se a gente pode ter um diagnóstico de que essa redução representa, de alguma maneira, uma desaceleração da atividade, ou qual é o impacto da atividade nesse dado. Obrigado. Ok. Essa resposta, Gabriel, você tem toda a razão em fazer a pergunta. Isso é a primeira coisa que eu acho que qualquer analista, quando olha os dados, né, dá uma olhada no gráfico que está na tabela 1, gráfico que está no texto que acompanha a série da nota para a imprensa, né? Esse gráfico tem o valor acumulado no déficit em transações correntes em 12 meses. Ele tem uma clara tendência de crescimento ao longo dos últimos 12 meses. E em março e abril ele para de aumentar, né? Aí, dependendo do analista, pode dizer que reduziu um pouco, é verdade, ou, em termos macroeconômicos, mais ou menos ficou estável ao redor do nível que estava antes. Ele estava por volta de 70 bilhões, agora está por volta de 68. Né? Teve uma pequena redução, outros preferem dizer que teve uma estabilidade nesse nível, mas é um fato que parou de crescer. Então, em geral, o que a gente diz, os economistas dizem? O déficit em transações correntes, né, é o reflexo da importação de poupança externa, ou então o déficit em transações correntes reflete a demanda de residentes no Brasil por bens e serviços importados, né? Isso aí é a importação de bens, a importação de serviços, ou então a remuneração
dos ativos estrangeiros que estão no Brasil, que são as despesas de lucros e dividendos, né? Mas a gente tem, eu queria destacar dois nuances assim que podem, que eu acho que devem ser analisados quando a gente olha essa série, né? O primeiro, a gente tem uma estabilidade nas exportações, que eu mencionei quando eu estava apresentando os dados, né? A gente tem uma estabilidade nas exportações, tanto no mês de abril quanto no acumulado do ano. Para isso que você está querendo, eu acho que olhar os dados muito na margem, assim, é essa informação que você quer, mas dá uma olhada para dados um pouco mais longos também. As exportações estão estão estáveis, né? Abril contra abril, janeiro, abril contra janeiro, abril. Esse não é um indicador de que você tem uma desaceleração na demanda interna. A exportação depende da demanda externa, né? Mas as exportações pararem de crescer é um fator que contribui, né, se as importações continuarem a crescer, para a redução, para o déficit em transações correntes, né? O crescimento das exportações ele vai contribuir para limitar esse déficit, elas estando estáveis, né, vai magnificar o efeito. As exportações crescendo reduzem, né, o déficit em transações correntes. Se elas param, né, de crescer, esse efeito some e com o crescimento das importações, você vai ter um aumento no déficit, né? Então, isso é um primeiro detalhe. O segundo detalhe são as próprias importações. As importações continuando a crescer, aí a gente pode analisar direto, significam que os residentes no Brasil estão demandando mais bens produzidos por não residentes no exterior. O ponto importante aqui é que as importações cresceram em abril 1,5%. E eu acho, olhando os números, que isso é uma desaceleração em relação ao que vinha acontecendo no ano, né? De janeiro a abril foi um crescimento na faixa de 10%, 9,7%. Então, de fato, teve uma desaceleração das importações. Aí a gente tem que ver nos próximos meses se essa desaceleração vai continuar, né? Se ela não continuar, continua tendo um aumento na demanda por importações de bens e serviços, que não casa muito com essa ideia de desaceleração. Se ela continuar, aí sim, eu acho que você vai ter um argumento mais forte. O segundo ponto são as importações de serviços, né? Claro que as importações de serviços também são as receitas menos as despesas, mas elas estiveram estáveis no mês, mas estão crescendo no acumulado do ano. E aqui você poderia ou fazer a conta você mesmo, ou consultar os analistas, né? Porque eu acho que tem um aspecto importante quando a gente diz os serviços, as despesas líquidas por serviços não cresceram nesse mês, então isso é desaceleração. Mas você teve aumento na despesa com transportes, na despesa com aluguel de equipamentos, na despesa com serviço de telecomunicações, e o que aconteceu no outro lado foi principalmente uma redução no déficit na conta de serviços culturais, pessoais e criativos, que é por causa de uma decisão legal de nacionalizar as BETs, né? Então, não acho que dá para fazer uma ligação direta dessa interrupção do crescimento da importação de serviços com uma desaceleração, porque neste mês agora a gente teve de conta relevante essa de serviços culturais, pessoais e criativos e seguros que reduziram o déficit, mas as demais cresceram, então ainda é uma coisa meio nuançada. Onde eu acho que você tem possivelmente um ponto é que as despesas de lucros e dividendos estão diminuindo. Então, a gente está tendo menos lucros da parte dos investimentos diretos que as empresas fazem, ou dividendos pelos investimentos que essas empresas têm aqui. Então, esse valor está sendo menor, né? Então, isso pode ser uma informação de que a gente tem uma menor lucratividade, que pode ser uma razão para a futura desaceleração da atividade econômica. Então, talvez isso seja normal quando você tem, como é o caso do déficit nas transações correntes, né, uma estabilização dessa trajetória, né, que muda a trajetória, em vez de continuar aumentando, ela está mais estável na ponta, que os sinais que você vai tendo são meio misturados, né?
Na importação, talvez você tenha uma desaceleração da sua taxa de crescimento, mas ela continua a crescer. No caso dos serviços, eles continuam a crescer, a maioria deles, né? Tem uma importante redução que não é devido a, digamos assim, a questão econômica, mas sim uma questão legal, de organização da estrutura desse determinado segmento do mercado. E as despesas com lucros também essas sim estão diminuindo, né? Então, eu acho que esse quadro é nuançado, né? Tem muitas especificidades, algumas coisas apontando para um lado, outras para o outro. Em alguns lugares você vê isso com mais clareza, em outros é meio incerto. Mas talvez isso seja característica dessa situação que a gente está traduzindo no resultado das transações correntes no 12 meses, com uma estabilidade nos valores obtidos anteriormente, ou uma ligeira redução, se você preferir. Carla, com você. Obrigada, Fernando. Sem mais perguntas. Mais algum comentário? Da minha parte, não. Então é isso. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Ok, obrigado. Até a coletiva de crédito. Um abraço a todos.